Criar um ambiente de trabalho que valorize e motive os seus profissionais é função da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, setor que abrange atividades como coordenação e o desenvolvimento dos servidores docentes e técnicos administrativos da universidade. No TV Campus Entrevista de hoje, o nosso convidado é o pró-reitor Frank Leonardo Casado, que atua na gestão da Progep. Eu sou Elisa Bedin, estudante de jornalismo. Não saia daí que o TV Campus Entrevista está só começando. Frank, então, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre quem compõe a força de trabalho na UFSM, como é que funciona a divisão de vagas. Perfeito. A nossa universidade, então, ela é composta por servidores docentes e técnico-administrativos, né? Hoje nós temos uma população em torno de 4.500 servidores. 2.044 servidores docentes, né? E o restante 1.700 servidores técnico-administrativos. Na verdade, 2.500 servidores técnicos administrativos, e dentro desse âmbito dos técnicos nós temos 700 servidores que estão no USP, né? E os demais servidores técnico-administrativos, aí sim chega nesse número de 1.700, estão entre a reitoria e as unidades de ensino, né? E a distribuição de vagas, ela observa, né, no caso da docência, principalmente dos docentes, observa um critério que hoje está entre as direções de unidades. Então, elas centralizam essa distribuição de vagas de docentes, né? Entendendo que a lógica de vagas do governo federal junto com as universidades federais, ela atende também uma lógica, né? Hoje é o professor equivalente, uma lei específica para isso, e para os técnicos quase que uma mesma lógica parecida de técnicos equivalentes. Nós vamos chegar agora com algumas mudanças que o governo federal está propondo, então nós vamos ter também uma equiparação em estilo, né, em metodologia de distribuição do governo federal para as universidades. E entre os técnicos, nós temos também a distribuição de vagas de acordo com o dimensionamento, com alguns critérios que nós historicamente utilizamos, e até futuramente também pretendo aqui falar um pouquinho sobre alguns projetos nossos que estão em andamento para trabalhar algumas metodologias de distribuição de vagas na nossa universidade. Perfeito, disso que vamos falar ao longo da entrevista. Ótimo. Também. E na gestão foram acrescentadas iniciativas para controle de frequência e flexibilização da jornada de trabalho, como o PGD, que é o Programa de Gestão e Desempenho, e aí também tem a questão do ponto eletrônico. Qual que foi o propósito da implementação dessas mudanças nas rotinas dos profissionais? Perfeito. Eu acho que é importante contextualizar para a gente entender o momento que nós estamos, né? A questão do ponto eletrônico, ela veio uma determinação judicial, né? Então, a universidade não teve outras alternativas senão adotar o ponto eletrônico. Isso é uma questão que eu não vou entrar em detalhes, mas obviamente que dentro dessa lógica de gestão por ponto eletrônico, nossos servidores precisam ter um controle da jornada de trabalho, de entrada e saída, né? Em relação à sua execução das atividades dentro da universidade. Só que a universidade, ela é muito mais do que controle de ponto, né? A universidade, ela é feita de resultados, ela é feita de impacto social. Então, a nossa universidade, um dos grandes propósitos dela é criar impacto social. Então, dentro disso, também é o trabalho dos técnicos administrativos, é o trabalho dos docentes gerar esse impacto. E o PGD, ele vem muito nessa lógica, né? O PGD também é um programa instituído pelo governo federal, que veio na época da pandemia, né? Então ele tem essa contextualização também de dar normativas ao que estava sendo executado, que na época é um teletrabalho. Então a Instrução Normativa 65 do governo federal, ela iniciou essa lógica de gestão por desempenho. E ela foi reformulada, tivemos agora uma reformulação ano passado, que começa agora detalhar um pouquinho melhor esse funcionamento. Então, o programa de gestão de desempenho, agora, o que ele acarreta, né? É uma saída da necessidade do controle efetivo do ponto, né? Da jornada de entrada e saída, para uma questão de controle, não digo controle, mas uma gestão de desempenho que está relacionado aos resultados, né? Existia algumas más interpretações em relação à gestão de desempenho, né? Porque quando vem à cabeça desempenho, a gente imagina a meta, a gente imagina número, a gente imagina a iniciativa privada, né? Vem esses conceitos à mente, mas quando nós olhamos o PGD em si, principalmente quando nós olhamos a maneira como a universidade tem implementado, não só a nossa, diversas universidades, é muito nesse foco de resultados,
de entregas, porque querendo ou não, todos nós entregamos alguma coisa para a sociedade, entregamos alguma coisa para os nossos usuários, para as pessoas que utilizam os nossos serviços. Então o PGD vem dentro dessa lógica. Dentro da normativa do PGD, então, a partir do momento que o servidor, que a unidade realiza adesão ao PGD, ela é desobrigada a registrar o ponto eletrônico, né? Então sai do ponto eletrônico, entra pela necessidade de controle das entregas, né? Essa é a mudança e formato de gestão, né? Agora, o que desencadeia tudo isso? Desencadeia uma necessidade de que as informações estejam à mão, né? Por exemplo, as unidades têm que saber quais são as suas atividades, elas têm que entender quais são as suas entregas, quem são os seus usuários, né? Porque dentro disso que eu vou conseguir elaborar um PGD de maneira satisfatória. Não que antes não acontecia, e isso eu digo sempre. Grande parte das nossas unidades sabe o que faz, sabe quais são as suas entregas. Nunca colocou muitas vezes no papel, mas quando faz esse exercício vê que não é algo difícil, que é algo extremamente tranquilo, porque a universidade trabalha dessa forma, né? Ela trabalha realizando entregas, ela trabalha gerando resultados. Uhum. E falando então sobre essas iniciativas, né, planejadas no relatório do ano passado, outra que vocês citaram foi instituir uma política de promoção à saúde no trabalho. E então eu queria te perguntar quais foram as ações estabelecidas para esse viés. O PGD também seria uma dessas iniciativas? O PGD ele tem, por exemplo, né, dentro da lógica, o teletrabalho. O teletrabalho ele surge com uma necessidade de qualificar o serviço público. Então, é o interesse da administração acima como norteador, né, em relação ao teletrabalho. E o teletrabalho, a gente tem indícios, né, fortes indícios, que ele melhora sim, a qualidade de vida do servidor. Não temos ainda resultados. O mundo todo tá nessa lógica, desde a pandemia. Né? Na pandemia, a gente teve essa oportunidade de experimentar isso. E alguns resultados nós obtivemos, mas ainda não existe uma consolidação do entendimento se de fato o teletrabalho contribui para a melhoria da qualidade do servidor, né? De vida. Para algumas pessoas sim, para outras não. Eu até brinco, né? Muitas vezes para o teu ambiente familiar trabalhar em casa é insalubre, né? Porque tu não tem espaço, tu não consegue administrar ali o filho que está chorando. Então isso pode acontecer, é do ser humano. Para outras pessoas sim, ela consegue, ela tem uma organização interna que permite que ela tenha esse formato de teletrabalho. Mas saúde do servidor é muito mais complexo, né? A saúde do servidor envolve relações interpessoais, envolve relação de trabalho, envolve a saúde física, mental, né? Então, essa complexidade, nós temos tido algumas ações, sim, né? Obviamente que a nossa CQVS, que é a nossa Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor, ela trabalha especificamente com isso. Lá nós temos, por exemplo, a perícia, né, que também nos dá subsídios e informações por que as pessoas estão adoecendo, quais são os principais motivos de afastamentos na universidade. Através do nosso núcleo de promoção à saúde do trabalho, a gente promove ações, né, de capacitação no ambiente de trabalho. Também nós temos o nosso núcleo de segurança do trabalho, que nos ajuda a monitorar onde estão os riscos, né, onde estão os potenciais riscos que comprometam a segurança do nosso servidor. São algumas ações que já acontecem pela estrutura. Algumas ações são via projetos, né? Por exemplo, o Movimenta. Movimenta, como o próprio nome diz, ele procura trabalhar a saúde do corpo, né? A saúde também mental. Existem ações como palestras, como cursos, como serviços na área de saúde, né? Acupuntura, alongamento, yoga, que são ofertados rotineiramente aos nossos servidores. Hoje são mais de 500 participantes em diversas áreas, desde natação, né, até mesmo alguns esportes, caminhadas, enfim. Então, nossos servidores eles têm esses serviços também oferecidos, né, pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. E tem projetos específicos também que nós atuamos em parceria. Então, por exemplo, a Prograde, a PRPGP, a Pró-Reitoria de Extensão possuem projetos também de promoção à saúde, em que nós acabamos atuando. A Progep ela acaba sendo articuladora em alguns momentos, em outros momentos acaba dando esse apoio, mas eu incentivo sempre, né? Meu papel como pró-reitor aqui é incentivar que também todas as unidades promovam ações efetivas nas suas unidades, né? Porque os gestores dessas unidades, tanto de ensino, quanto departamentos, quanto, enfim, uma unidade administrativa da reitoria, eles conhecem as suas dificuldades, sabem as necessidades internas, né? Quer seja trabalhar uma comunicação mais efetiva, uma comunicação não violenta, trabalhar com um servidor específico que está passando por alguma dificuldade que acaba impactando nos demais.
Então, a questão de trabalhar a saúde do servidor é bem complexa, né? E ela envolve muito mais do que as ações da Progep. Envolve esse comprometimento de todos os gestores e de todas as pessoas, né? Porque não preciso ser gestor. Eu posso ser minha colega de trabalho e eu visualizar que tu não estás bem, né? Diante do dia da semana, e por que não conversar? Por que não trocar, alguma conversa no sentido de, né, um acolhimento? Nesse sentido que eu faço, acolhimento, né? Não é resolver o problema do outro, mas acolher aquele momento, acolher aquela necessidade, né? E obviamente dentro disso entra a questão do coleguismo, trabalho em equipe. Então isso ajuda, né? Nosso ambiente não deve ser extremamente produtivo, apenas pensar em produção, entrega, né? Como está falando do Polari, do PGD, apenas entrega resultados. Não, é relação, é construção, relacionamento, isso faz parte, né? São essas características que nos demonstram que justificam o ambiente de trabalho, né? Que caracterizam o ambiente de trabalho. E você citou ali que vocês então fazem essa avaliação sobre por que os servidores deixam de trabalhar, por que tem um pouco dessa evasão. Vocês já têm alguns resultados sobre isso? Alguns resultados eu não tenho eles compilados aqui, não trouxe esses resultados, né? Mas o que a gente percebe, né? Grande parte dos afastamentos são por problemas musculares, né? Muitas vezes pela repetição, né, de movimentos como computador, né? Enfim, digitação. Também são muitos desses afastamentos relacionados a doenças mentais, né? Então, o adoecimento mental específico, né? Ele proporciona também esses tipos de afastamento. São as duas grandes motivos de afastamentos hoje, né? Existe uma grande outra gama de afastamentos, né? Por doenças mais graves, enfim. Mas esses são os principais motivos daqueles afastamentos mais curtos ou até mesmo aqueles afastamentos de 1 a 3 meses. São esses os principais motivos. Uhum. E quais outros projetos e ações de capacitação foram colocadas em prática para fazer atividades que buscavam valorizar e reconhecer os trabalhadores aqui, os servidores, docentes e técnicos administrativos em educação? Perfeito. Reconhecimento dos nossos técnicos é algo também desafiador. Porque o reconhecimento ele passa muito mais do que oferecer um curso, né? Oferecer uma capacitação. E conhecimento passa pela questão também psicológica, né? De ele estar trabalhando num lugar agradável, num lugar onde ele se sinta bem. Isso também é um reconhecimento. E conhecimento também é salarial, né? Nesse ponto nós não temos muita gestão, né? Reconhecimento também é assumir cargos administrativos. Reconhecimento também a gestão da liderança, né? E reconhecendo isso de forma clara e explícita, né? Diante da equipe como um todo, ou vice-versa. Então, essa questão de reconhecimento ela é bem difícil de a gente também atender todas as expectativas. Mas olhando assim, considerando que todos os nossos cursos, eles buscam de alguma forma ou outra, né? Trabalhar esses reconhecimentos, trabalhar essas necessidades dos nossos servidores. Por exemplo, ano passado nós oferecemos mais de 128 ações de capacitação, né? Essas 128 ações, elas perpassam desde a questão que a gente estava falando antes, de saúde do servidor, até desenvolvimento da sua carreira, até questões bem técnicas específicas, né? Também de valorização do trabalho, né? Dos procedimentos internos. Então, nós temos muitas ações sendo desenvolvidas, todas elas planejadas, né? Todo ano nós planejamos. É um documento que nós encaramos como necessário. Então, um planejamento anual de acordo com informações que nós obtivemos da avaliação dos nossos servidores. Então, os servidores fazem avaliações anuais e ali eles colocam quais os cursos que eles entendem, né, que são importantes de serem realizados. E também nós olhamos para o nosso PDI da universidade, aqueles grandes objetivos do PDI, para também linkar cursos importantes para essas áreas. E olhamos para desafios que estão, né, diante da nossa realidade, né? Por exemplo, inteligência artificial, inovação. Então, são temas que emergiram, né? Na época do PDI não estavam, mas estão emergindo agora. E a gente acaba também colocando isso no nosso planejamento para oferecer esses cursos. E aí, obviamente, que nessas capacitações, nesses eventos de capacitação, nessas ações de capacitação, os servidores acabam se achando, acabam se sentindo reconhecidos ou acabam encontrando outras oportunidades dentro da universidade. Isso também é uma forma de reconhecimento.
E outro dos objetivos da Progep para 2024, segundo o relatório integrado do ano passado, foi melhorar as ações de gestão de conflitos. Como vocês buscaram colocar isso em prática esse ano? Perfeito. Nós, também na mesma lógica de cursos, né, de capacitação, nós temos uma ação específica também junto com o Ministério Público de capacitar facilitadores nessa questão de mediação de conflitos, né? Nós temos hoje a ouvidoria, a corregedoria que já atuam dessa forma, a Progep também atua um pouco dessa forma. Algumas lideranças, né, algumas chefias também foram capacitadas, por exemplo, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, para atuar nesse tema, assim como a Prograde também. Bom, resumindo, cada Pró-Reitoria teve uma pessoa em específico, né, que foi capacitada para atuar nesse sentido. Então, as ações elas são bem pontuais, né? Nós não temos algumas ações mais estratégicas. Nós temos, por exemplo, o COSAME, que trabalha com a questão de saúde mental do servidor, que também acaba dando subsídios para que a gente possa mediar conflitos, né? Porque muitas questões são de necessidades de trabalhar a área da saúde, né? Não apenas uma conversa, mas envolve também uma necessidade de um encaminhamento na área de saúde. E a mediação de conflito ela acontece no dia a dia, né? Eu, na minha sala, regularmente recebo lá visitas, recebo servidores, realizo reuniões, né, em que a gente procura mediar conflitos, a gente procura conversar com as pessoas, né? Muitas vezes uma conversa resolve algo que está há meses sem resolver e gerando um conflito interno. Então, essas ações elas são bem pontuais, não temos um serviço oferecido para a universidade, né? Por exemplo, o Frank não está muito bem no seu setor, o que ele faz? Aonde ele vai? Hoje ele vai na Progep, hoje ele é ouvido pela Progep, hoje nós temos uma equipe que ouve, uma equipe que procura, sim, acolher, né? E nesse acolhimento dá algum tipo de encaminhamento. Nós não deixamos as pessoas, né, isoladas, sozinhas, sem algum tipo de encaminhamento. Nós procuramos sim dar encaminhamento, mas também entendemos que muitas dessas mediações de conflito podem ser resolvidas no ambiente de trabalho, né? Aquilo que eu estava falando antes, né? De uma conversa, né? De um colega de trabalho visualizar a necessidade, tentar conversar, a chefia tentar conversar, fazer esse acolhimento inicial, né? Antes de chegar na Progep ou num órgão como ouvidoria ou corregedoria, que vai gerar um processo administrativo e aí fica muito mais difícil, né? Nesse sentido. Uhum. E a implementação da política de igualdade de gênero aqui na UFSM foi estabelecida na resolução UFSM número 64/2021 e também afirmada como compromisso do último relatório da reitoria e das prós-reitorias. Quais avanços foram obtidos em consonância com essa política em relação com a contratação de servidoras e as suas atuações nos cargos? A contratação, nós não temos uma contratação relacionada ao gênero, né? Nós temos uma contratação relacionada a cotas, né? Que é a lei federal. Então, nossos concursos públicos realizados dentro da universidade, eles focam nesse sentido. Obviamente que dentro disso, a disparidade que acontece na sociedade também é a disparidade que acontece aqui dentro da instituição. Hoje nós temos praticamente 55% dos nossos servidores, né, tanto docentes quanto técnicos, mulheres e 45 homens, né? E se a gente olhar para cargos de gestão, por exemplo, nós temos o contrário, né, 55% homens, 45% mulheres. Algo que avançou muito, né? Alguns anos atrás esse percentual era de 30% de mulheres em cargos de gestão. E grande parte desse cargo de gestão estão entre os técnicos administrativos, por incrível que pareça. E também entre os cargos de direção, né? Os cargos de direção eles estão nessa mesma lógica de 54% homens e 45% mulheres. Enfim, nesse sentido, então, o que a universidade tem procurado fomentar? Além das discussões que envolvem a própria resolução que tu mencionaste, né? Por exemplo, valorização das mães, né, dos pais na nossa instituição. Essas ações, nós estamos uma delas em discussão, né? Por exemplo, como promover ambientes onde as mães possam trazer seus filhos em momentos específicos, né? Esse é um tipo de discussão que nós estamos tendo. Também temos incentivado, né, e temos comunicado isso à nossa comunidade, de que a mãe e o pai, né, muitas vezes solo, muitas vezes com uma dificuldade específica, ela precisa ser acolhida, né? Então essa é uma necessidade também desse acolhimento. Assim como os concursos
públicos também nós temos essa, por exemplo, né, na progressão docente, né? Atende também a legislação, hoje a progressão docente para quem é mãe, para quem teve filho em pouco tempo, tem um critério diferenciado em relação aos demais servidores, né, que participam daquele concurso. Então, atendimento à legislação está sendo feita, né? O que a gente está trabalhando junto com a Pró-Reitoria de Extensão, junto com a Casa Verônica, junto com com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, são políticas mais efetivas, né, de ações mais efetivas e valorização também, por exemplo, das mães, né? E, obviamente, que dentro disso também de valorização dessas lideranças femininas dentro da universidade que tem tido um crescimento, né? Se a gente for observar, hoje nós temos a primeira vice-reitora mulher, né? Na verdade, nenhuma mulher assumiu nenhum cargo de vice ou reitor na nossa universidade, né? Então, esse já é um grande... Obviamente que não é um avanço que traduz toda a necessidade nossa de avanço nessa área, mas mostra, sim, que a universidade ela está muito mais madura, ela tá pronta para isso, tá? Enfim, então eu acho que é um caminho que já está bem mais adiantado comparado a alguns anos atrás. Uhum. E poderia comentar um pouco, então, sobre a última semana do servidor, os eventos, o que está por vir aí também agora em dezembro? Perfeito. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela promoveu agora a Semana do Servidor, né, onde fez também foi um momento bem agradável. Nós estamos agora com a Copa do Servidor, né, que é outro momento de grande integração, porque um dos objetivos nossos também é trazer essa leveza para o dia a dia, né, trazer esse ambiente agradável de trabalho. E esse ambiente agradável de trabalho, ele acontece muito nesses momentos de descontração, nesses momentos onde eu saio do meu computador, saio da minha rotina, e aí olho para a pessoa e converso com a pessoa, tenho aquele momento agradável, né, de praticar um esporte, de fazer um almoço junto, de participar de um curso, de refletir sobre a minha vida funcional. Então, esse é o objetivo nosso também quanto projeto, né, mostrar que o trabalho faz parte também do trabalho, esses tipos de ações, né? Então, a Semana do Servidor foi bem leve, esse nosso ponto de vista, foi muito agradável. Nós tivemos também, por exemplo, o Revivência, né? Que a grande parte dos nossos aposentados, né? Mais de 100 aposentados que se inscreveram nesse dia, participaram aqui num evento junto à universidade. Foi muito agradável estar com esses nossos colegas que contribuíram com a nossa instituição e que ainda contribuem porque deixaram um legado nessa universidade. Então, tudo isso nos anima, né? E quando a gente olha para o passado, a gente vê quanta informação e quanto aprendizado nós tivemos. E por isso também que nós estamos também olhando para o futuro, né? A gente tem agora algumas ações específicas, olhando, por exemplo, um tema como inovação. Nós estamos agora com a semana que vem nós iniciamos a Semana da Inovação na Gestão Pública. É uma semana que foca em ferramentas de inovação, foca em procedimentos inovadores dentro da instituição, em práticas inovadoras, tanto é que, junto com essa semana, nós vamos ter agora o concurso de boas práticas, né? Publicamos o edital 2 meses atrás e tivemos 28 inscritos, 28 excelentes ideias que foram, né, submetidas à avaliação. Dessas 28, 6 agora foram finalistas e vão ser apresentadas semana que vem. Isso demonstra que nós temos muito aprendizado, né? E esse aprendizado precisa ser replicado. Então, a nossa ideia também é pegar essas boas práticas e replicar para a instituição, né? Porque a ideia não precisa sair da reitoria, não precisa sair de uma pró-reitoria, ela sai, né? Sai lá do dia a dia, sai da rotina, sai do problema que é meu, que muitas vezes me incomoda, e eu trago uma solução, essa solução pode ser aplicada em outra unidade. Então, um tema como inovação é um tema que nós vamos focar bastante no ano que vem, né? Quanto pró-reitoria e gestão de pessoas, tanto que nós já vamos apresentar na semana que vem o nosso, como se fosse a ideia de um edital de fomento à inovação, né? Então, a ideia do ano que vem é ter recursos específicos para fomentar a inovação dentro do ambiente de trabalho, né? Então, se eu tenho uma ideia que pode ser, que precisa de ter um auxílio orçamentário, né? Bolsa, equipamento, seja o que for, então a Progep, junto com a Pró-Reitoria de Inovação, está elaborando esse edital, e esse edital vai ser uma oportunidade, então, de implementar essas melhorias. E isso que nós queremos fazer, que entra também nossa conversa sobre o reconhecimento do servidor, né? Esse concurso como reconhecimento e também esse incentivo orçamentário e também metodológico, né? Também vamos oferecer metodologias para isso, né? Vamos não só colocar recursos, mas também oferecer toda uma gama de serviços para que nossos servidores tenham condições de melhorar o seu ambiente de trabalho. Melhorando esse ambiente de trabalho, eu melhoro o processo, eu melhoro o atendimento ao público e eu melhoro a minha qualidade de vida. Então, a gente entende essa lógica,
Por isso que a inovação também é uma bandeira que nós estamos adotando. A outra grande bandeira, sim, é dos relacionamentos interpessoais, né? É da humanização dos relacionamentos, humanização da gestão. Então, eu tenho me preocupado bastante com os gestores da nossa universidade, né? Por ser gestor. Obviamente que a minha principal preocupação, sim, são todos os servidores, independente de posição. Mas também tenho uma preocupação com os gestores, né? Os gestores também adoecem, também têm necessidades pessoais, e isso também a gente precisa trabalhar, porque trabalhando eles como ser humano, eu consigo também trabalhar melhor as equipes, né? Um gestor de bem, um gestor bem consigo mesmo, um gestor com saúde mental, um gestor, né, com sua saúde física íntegra, ele consegue trabalhar melhor as suas equipes, né? E consegue atender melhor as suas equipes, e isso cria um ambiente muito mais agradável. Uhum. Quando que vai ser a Copa dos Servidores? Já está em andamento as inscrições, então ela vai ser durante esse mês agora de novembro, até início de dezembro. Perfeito, então. E agora, para finalizar, quais são as perspectivas futuras da gestão? Tu comentou um pouquinho mais sobre o olhar da inovação, um pouco também sobre o cuidado dos servidores. O que mais dá para esperar para o ano que vem? O ano que vem, enfim, como eu mencionei, né, no foco da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, esse foco de inovação, também da valorização dos nossos servidores. Também será um foco, né, e foi importante a tua pergunta, que eu acabei esquecendo de dizer isso, que é a questão da saúde do servidor, sim, né? Trabalhar uma política de atendimento à saúde do servidor. Esse é um grande objetivo nosso. Nós temos uma coordenadoria que trabalha o operacional, mas nós não temos uma política institucional. Então, essa vai ser uma outra grande bandeira e necessidade de atuação o ano que vem. O ano que vem, então, nós temos esses dois grandes desafios, quanto Pró-Reitoria, obviamente, gestão de pessoas, mas quanto à universidade, nós temos outros grandes desafios, né, que a Progep também entende, ela percebe também o seu papel nesses grandes desafios dentro da universidade, dentro dessa necessidade da universidade também discutir esses grandes temas, né, que envolve também, por exemplo, igualdade de gênero, que não só envolve servidores, mas envolve também nossos discentes, né? Então, se a gente olhar toda a comunidade universitária, e não só a comunidade universitária, a sociedade como um todo, né? Também entendemos que o papel, aliás, um dos grandes papéis da universidade é trazer esse impacto para a sociedade, né? Ela influencia a sociedade, ela é influenciada pela sociedade. Então, nesse sentido também, e esses desafios que a universidade precisa trabalhar, e já está trabalhando, né? Importante destacar isso, mas que tem com essa continuidade no ano que vem, também são desafios da Progep. E a Progep vai trabalhar ao máximo para oferecer capacitação, oferecer suporte, oferecer ferramenta tecnológica, oferecer suporte normativo para que esses objetivos sejam alcançados pela instituição. Perfeito, então agradecemos a sua disponibilidade para estar aqui no programa hoje. Muito obrigada, Frank. Eu que agradeço. Agradeço a você que está nos acompanhando pela parceria e a audiência de sempre. Lembrando que você pode nos acompanhar através do canal 15 da NET Santa Maria, através do nosso canal no YouTube, nas rádios UFSM ou também nos escutar no seu tocador de áudio favorito. Eu fico por aqui, até semana que vem.